Bom, pessoal, esse é um processo profissional de recuperação de dados. Esse HD em questão levou uma queda de uma mesa e logo em seguida ficou com esse sintoma, fazendo esses cliques, esses tecs-tecs, barulho mecânico, né? Mais conhecido como batendo cabeça, batendo agulha, né? Aqui. Nesse momento já encontramos um HD para ser o doador de peças, um HD 100% compatível, e ambos já estão na cabine de fluxo laminar. A sala limpa, conhecida assim, né? Inicialmente a gente começa removendo esse adesivo para poder ter acesso aos parafusos da tampa. Assim a gente vai conseguir desmontar essa unidade fisicamente, tá?
Nessa etapa precisa colocar novamente o parafuso que fixa a cabeça de leitura. Nesse modelo de HD em si, a cabeça de leitura ela é móvel. Então, fazendo isso, a gente estabiliza ela, deixa ela fixa e dessa forma fica mais segura a manipulação da mecânica desse modelo. Fazemos sempre a identificação de cada unidade que foi aberta também, já que a gente retirou o rótulo, né, a etiqueta. Então essa identificação ela é muito importante para que a gente não confunda qual é qual, né? Nessa etapa eu pego o separador de cabeça de leitura para esse modelo de HD em específico. É uma ferramenta exclusiva aí da área de recuperação de dados. Muito importante o uso dessa ferramenta porque sem ela você não consegue remover o cabeçote, colocar um cabeçote novo nesse processo de substituição. Separei duas, uma a gente vai usar para o HD doador, que é esse de agora, e a outra para o HD paciente, para remover e para colocar. São ferramentas extremamente precisas, são usinadas numa CNC router, né? Então, a precisão dessas ferramentas aí é altíssima. Qual a função dessa ferramenta? A gente coloca ela, é um espaçador da cabeça de leitura. A cabeça de leitura é em formato de pinça, eu vou mostrar mais na frente. Quando ela sai dessa parte laranja, que ela é posicionada, ela tende a fechar, tá? Se fechar, normalmente ela gruda, normalmente ela estraga, até danifica. Então a ideia é que a gente retire a cabeça de leitura, a agulha, né? E coloque com esse mecanismo que deixa ela espaçada, né? Deixa ela separada. Dessa forma a gente não perde a peça. Olha só, tá vendo que ela fica separando, né, os sliders entre si. Nesse aí são 4 cabeças de leitura. Cabeça de leitura doador removida, agora vamos remover a cabeça de leitura do paciente, que no caso é o HD que a gente quer recuperar.
processo consiste em fazer exatamente a mesma coisa do anterior, tá? Pode até soar um pouco repetitivo aí no vídeo, porque basicamente o processo a ser feito é o mesmo. A gente aproveita esse momento para fazer uma inspeção visual no disco, na superfície do disco, saber se tem arranhão, micro-arranhão, algo do tipo. Eu percebi que esse disco, na borda desse disco, tem alguns micro-arranhões. Como vou tentar mostrar aqui. Aproveita para verificar o filtro. O filtro está limpo. Isso é ótimo. Feita a identificação do disco internamente, né? Fazer agora a remoção da cabeça de leitura com defeito. Então é isso, consiste no mesmo processo. A diferença é que a gente vai tirar essa cabeça de leitura e logo em seguida colocar a do doador, né? Aparentemente está normal, né? Tá igual a cabeça de leitura do doador que a gente vai utilizar. Nada empenado, nada visivelmente danificado. Ela simplesmente não funciona. Essa que estamos colocando agora já é a cabeça de leitura doadora, funcional.
Qualquer movimento errado aqui, pessoal, é fatal. Já perde praticamente toda chance de recuperação de dados. Então, realmente é um processo que tem que ser feito com muita cautela, perícia e atenção. Nunca, jamais encostar na superfície do disco, deixar derrubar um parafuso, a pinça na superfície do disco, que isso pode ser irreversível, tá? Nesse momento que a cabeça de leitura entra para dentro do disco, né? Na verdade, ela não está encostando. Como a gente usa essa peça, ela fica a milímetros de distância, mas não encosta no disco em si. Parece que está encostando aí, né? Mas não encosta, tá, pessoal? Se tivesse encostando, já estava arranhando, com certeza. Precisamos colar agora novamente a etiqueta, o rótulo do HD, pois esse modelo específico ele precisa ser totalmente fechado nas laterais, porque esse modelo tem algumas aberturas nessa tampa, né? Então, para que não caia poeira, para que a pressão interna fique regulada corretamente, é interessante que fechemos completamente as laterais desse disco, né? Então eu peguei uma fita, pode ser qualquer tipo de fita, e vai passando ao redor das bordas do disco.
Olha só, dá até para ver um pedacinho do disco aqui. Então a ideia da fita é justamente, vocês conseguem ver? É justamente tampar essas aberturas que ficam quando a gente remove essa etiqueta original, ficam essas aberturas. Então aqui, disco ligado. Percebe-se que parou de ser feito aquele barulho de cabeça batendo, agulha batendo, clicando, né? Vamos conferir o número de série WDZ3YFN4. É o número de série reconhecido pela máquina, antes nem estava sendo reconhecido. E o número de série está batendo com o da etiqueta do disco. E agora a gente pode ir para a tela da máquina de recuperação de dados. Vamos fazer a identificação da unidade. Criar um projeto para esse cliente. Lembrando que esse é um caso real de recuperação de dados que a gente fez aqui no nosso laboratório. Essa etapa do vídeo está um pouco acelerada, tá? Porque normalmente esse processo de leitura de módulos, de programação interna, RUM, demanda um certo tempo para ser feito. Disco sendo reconhecido, capacidade correta, 2 TB, número de série, modelo, numeração de firmware, identificação de programação interna com sucesso, lista de sysfiles reconhecida com sucesso também. Nessa etapa a gente vai salvar as principais configurações de sysfile. Sysfile consiste em ser a programação interna única do disco. Ele só funciona com essa programação única, então a gente já faz o backup dessa configuração para, se necessário no futuro, poder corrigir. Dessa forma, o disco é trabalhado de forma 100% segura. Temos acesso aos dados, primeiro setor lido com sucesso, criando o projeto da recuperação, escolhendo uma pasta para esse cliente dentro do nosso servidor. Ser feito agora o mapeamento das cabeças de leitura. Esse mapeamento é interessante e muito importante porque ele vai conseguir definir qual setor é referente a qual cabeça de leitura. Ou melhor, cabeça de leitura 0, 1, 2 e 3, quais são os setores referentes a essas cabeças de leitura. Então, se tiver uma com falha ainda, após a substituição, a gente consegue isolar essa cabeça de leitura e fazer a recuperação do restante que tem acesso. Então, cabeça de leitura 0, 1, 2 e 3. Então, nessa etapa eu tive que borrar, são os dados do cliente, né? Tivemos acesso total aos arquivos.
Poderíamos colocar para extrair já nesse momento. Como a unidade está um pouco instável, o melhor a ser feito é um processo de clonagem bit a bit, setor por setor, para depois sim a gente conseguir recuperar os arquivos. Isso é um arquivo aberto como teste. Tem alguns setores que estão dando delay, bad blocks na hora da leitura. Desabilitei a cabeça de leitura que estava dando problema. Os dados estão sendo lidos com sucesso. E esse é o processo profissional de recuperação de dados. O HD permaneceu nessa etapa por aproximadamente aí 5 dias ligado 24 horas, tá? Então, realmente demora bastante tempo. Tem casos que demora bem mais, na verdade, né? E é isso. Quem gostou do vídeo, por favor, deixe o like. Se puderem se inscrever no nosso canal. Estamos iniciando agora esse canal, né? Em breve vai ter muito mais conteúdo técnico para quem se interessa pela área. Muito obrigado a todos aí por assistirem.